Dispositivos do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18 de março, determinam que órgãos, entidades e agências reguladoras fiscalizem empresas com base em decisões judiciais. É assim que abre o artigo o advogado mestre e doutor em processo civil Daniel Neves. Doutor Daniel, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Justiça. O que o senhor quis dizer a respeito dessa fiscalização que entidades, órgãos e agências reguladoras fiscalizem as empresas com base em apenas decisões judiciais? Pois não. Na verdade, são dois dispositivos do novo CPC, o artigo 985, parágrafo 2º, associado ao IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. E o artigo 1040, no inciso 4º, que trata do RE e RESP repetitivo. Mas os dois dispositivos eles têm o mesmo teor. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: sempre que por meio de uma dessas técnicas de julgamento for criado um precedente, que a própria legislação prevê como vinculante, que envolva a prestação de um serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, esse precedente ele vai ser comunicado ao órgão, ente ou agência reguladora, e essa agência ela terá o dever de fiscalizar a efetiva aplicação desse precedente por parte dos entes sujeitos à regulação. A ideia desses dois dispositivos é nesse sentido. Porque hoje, na prática, o que ocorre, doutor Daniel Neves? Hoje, a gente só trabalha com precedentes que vinculam a administração pública no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e na súmula vinculante. São, na verdade, as únicas duas criações, vamos chamar assim, do judiciário que não vinculam só a si mesmo, mas que criam essa vinculação pan-judiciário, exo-judiciário, porque também criam uma eficácia vinculante de conduta, portanto, da administração pública. Esses dois dispositivos que a gente está agora falando, eles sugerem que teríamos agora, com o novo CPC, uma terceira hipótese de eficácia vinculante voltada para fora do judiciário, ou seja, um precedente que, uma vez firmado pelo judiciário, condicionaria a conduta das empresas que prestam esses serviços, objeto de concessão, permissão ou autorização, e com uma incumbência extra, esta presente em nenhuma norma até então, de que as agências, entes ou órgãos reguladores deverão responsabilizar-se pela fiscalização da efetiva aplicação do precedente, ou seja, da conduta passar a ser a mesma, regulamentada ou redigida ou indicada por esse precedente. Estamos conversando com o mestre e doutor em processo civil, o doutor Daniel Neves, ele que escreveu um artigo falando sobre os dispositivos do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no último dia 18 de março, que determinam que órgãos, entidades e agências reguladoras fiscalizem empresas com base em decisões judiciais. Dr. Daniel Neves, pensando do ponto de vista do consumidor, se a agência reguladora começar a fiscalizar as empresas a partir de uma decisão judicial, o consumidor não acaba sendo lesado por mais tempo? A grande questão, na verdade, é como é que funciona essa fiscalização, coisa que o dispositivo passa longe de prever, e mais ainda, né? Qual é o controle? Quem fará o controle dessa fiscalização? E pior, se não houver a devida fiscalização, qual é a sanção? Quer dizer, qual a consequência para uma omissão dessas agências, órgãos ou agências? Porque a ideia, basicamente, é neutra. O STJ, o STF, ou mesmo os tribunais de segundo grau, pelo menos num primeiro momento, no julgamento do IRDR, eles vão definir uma tese jurídica a respeito daquela prestação de serviço. Isso pode ser bom ou ruim para o consumidor. Não há como a gente prever de antemão. É uma norma abstrata. Mas a partir do momento em que um STF, por exemplo, ele determina que a conduta deve ser daquela forma, de fato não há muita razão para continuarmos a admitir que essas empresas continuem a adotar uma conduta contrária a esse precedente. Então, na verdade, esse precedente pode ser bom
Pode ser bom, então vamos pensar aí na questão da limitação da internet. Sai um precedente num IRDR ou num recurso repetitivo dizendo que não é possível essa limitação. Isso é bom para o consumidor. Ah, mas aí decide-se que essa limitação é viável, é possível. Bom, isso é ruim para o consumidor. Mas perceba, fazer uma análise de antemão de que essa novidade prejudica ou beneficia o consumidor e beneficia ou prejudica as empresas que prestam os serviços públicos objeto de concessão, permissão, autorização é um pouco precipitado. A ideia é uma previsibilidade, quer dizer, há um precedente, todo mundo conhece precedente, todo mundo sabe que o entendimento do precedente é de uma conduta num determinado sentido e aí manda o órgão, a agência reguladora, fazer essa fiscalização. Como? Não se sabe. Qual a sanção se não fizer? Sabe-se menos ainda. E como se dá uma punição por uma agência reguladora? É com multa ou o que é? Poderia ser alguma forma administrativa de sanção, né? Já que é uma conduta extraprocessual, a gente não poderia se valer aqui de medidas processuais para sancionar esse tipo de conduta. Então, algum tipo de conduta no âmbito administrativo. Porque, voltando na questão do precedente, como o senhor deixou bem claro, até exemplificou o caso do Supremo, aberto um precedente já na Justiça por uma determinada falha de atendimento ao consumidor, a agência reguladora dessa determinada área, ela não tem nem como recorrer. Pois essa, na verdade, é um problema. Por quê? Porque o precedente, ele tem uma eficácia vinculante erga omnes. Então, é do próprio sistema de precedentes que terceiros se vinculem a ele. Você não precisa fazer parte do processo em que é criado o precedente para se vincular a ele. Agora, tanto no IRDR quanto no RE e RESP repetitivo, você tem a admissão, por exemplo, do amicus curiae. Então, a questão aqui a saber é a seguinte: poderia essa agência reguladora ingressar como amicus curiae no julgamento do RE e RESP repetitivo ou do IRDR? Quer dizer, ela seria admitida de alguma forma para participar da formação dessa decisão? Porque essa é a grande questão que se coloca, né? Ela vai ser obrigada não a seguir um precedente, ela vai ser obrigada a fiscalizar o seguimento de um precedente. Nesses termos, não seria interessante que ela pudesse participar da formação do precedente? Na verdade, uma das críticas mais severas que você encontra na ação declaratória de inconstitucionalidade 5.492, proposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro, que é a primeira ação declaratória de inconstitucionalidade contra o novo CPC. Então é uma ação que tem 11 artigos impugnados e neles estão justamente esses dois que a gente está comentando. E uma das grandes críticas que se faz a esses dispositivos é exatamente essa. Quer dizer, como é que você vai onerar a agência reguladora não em seguir o precedente, mas em fazer segui-lo por aquelas empresas que prestam serviço, sem que ela tenha tido a oportunidade de participar da formação do precedente. Eu acho que isso é resolvível, quer dizer, você consegue, admitindo a intervenção, você até qualifica a decisão, né? Porque cá entre nós, esse tipo de serviço, ele tem uma regulamentação técnica muito rica, né? E aí essas agências reguladoras que dominam, né, em termos técnicos essa matéria, seria interessante a sua manifestação nos autos, porque isso certamente tornaria a decisão final, que se tornará um precedente, de melhor qualidade. Estamos conversando com o advogado, mestre e doutor em processo civil, o Dr. Daniel Neves, ele que escreveu um artigo falando sobre os dispositivos do novo Código de Processo Civil que determinam que órgãos, entidades e agências reguladoras fiscalizem empresas com base em decisões judiciais. Um dos problemas que a gente tem assistido, voltando a falar na questão de consumidor, é sobre a internet, a telefonia, né? Cabe à agência reguladora cobrar dessas operadoras para que invistam e o consumidor não tenha tanto problema como banda larga, como queda no sistema de telefonia. É isso que precisa ser resolvido?
Na verdade, o que tem que se tomar aí um pouco de cuidado é que, por serem setores de atuação altamente regulamentados, quando o judiciário ele for chamado a decidir sobre esses temas, ele evidentemente vai ter que respeitar a regulamentação específica da área, né? A não ser que, óbvio, a tome como ilegal, inconstitucional ou algo que o valha. Então, na verdade, esse tipo de pretensão, que vamos chamar de pretensão popular, né? Quer dizer, a telefonia vai bem? Não, né? Quer dizer, qualquer pessoa que usa telefone sabe que a telefonia não vai bem. Mas isso, na verdade, deve gerar ações judiciais. Ações judiciais que podem ser coletivas, que podem ser individuais, e essas ações darão oportunidade, ao seu devido tempo, de ser instaurado um IRDR ou chegar até um recurso especial extraordinário, no qual nós aí sim teremos a formação de um precedente, e esse precedente, que deve claramente atender à regulamentação específica do setor, ele vai passar a ditar condutas que deverão ser respeitadas à luz daquilo que ficou resolvido no precedente vinculante. Muito bem, nós conversamos com o advogado, mestre e doutor em processo civil pela USP de São Paulo, o doutor Daniel Neves. Ele que escreveu um artigo falando sobre os dispositivos do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no dia 18 de março e determinam que órgãos, entidades e agências reguladoras fiscalizem empresas com base em decisões judiciais. Doutor Daniel Neves, os agradecimentos pela participação dos senhores e os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço aí a todos os ouvintes e estou sempre aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento.